Paz do Senhor. Quero te fazer uma pergunta nesse momento. Quem é você na casa do Senhor? Ofni, Finéias ou Samuel? E para responder, eu quero que você leia comigo 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Ele era um profeta, era um sacerdote, na verdade, que vivia em Siló, e ele levava o povo, instruía o povo na forma que se devia adorar e sacrificar ao Senhor. Ele era responsável por tudo que acontecia em relação à adoração ao templo. Tudo deveria ocorrer de acordo com as orientações que o Senhor havia dado a Moisés, desde a época de Moisés. E os sacerdotes, eles foram só reproduzindo aquilo que o Senhor já havia dito. Ofni e Finéias eram filhos de Eli e foram criados, claro, dentro do templo. E os levitas é uma classe de pessoas escolhidas pelo Senhor para fazer essa obra específica. Israel foi dividida, na verdade, em 12 tribos. E a tribo de Levi foi a tribo escolhida para adorar, para levantar o templo, para cuidar da adoração do povo, do sacrifício. Tudo relacionado à parte mais espiritual ficava com a tribo de Levi. Por isso que são chamados levitas. E os levitas, eles deveriam ter uma vida irrepreensível diante do Senhor. Isso era um requisito básico e essencial. O Senhor disse para cada tribo que a cada um o Senhor daria a sua herança. Quando eles conquistassem Canaã, cada tribo teria a sua parte, o seu quinhão, né, a sua parte nessa herança. E foi assim que o Senhor fez, mas o Senhor disse aos seus filhos assim: olha, a todas as tribos eu darei uma parte, porém a tribo de Levi eu separei e eu sou a herança deles. Então o Senhor separou a tribo de Levi para levar o povo a adorar, a sacrificar, a como se comportar dentro do templo, que muitos não podiam entrar, eles que cuidavam dessa questão do sacrifício, dos pães, organizavam a mesa, tudo era com os levitas. Mas o que o Senhor exigiu deles é santidade. Primeira coisa era santidade, né? Vida com Deus. E segundo, que eles não teriam direito à herança. E talvez aos meus olhos, aos seus olhos, pode dizer assim: poxa, que coisa, né? Como é que o Senhor faz uma coisa dessa? Ele é maravilhoso. Porque ele separou a tribo de Levi para esse propósito, né? Eles deveriam adorar, eles deveriam cuidar, servir ao Senhor de verdade. E esse servir ao Senhor traria para eles não só bênçãos espirituais, porque eles estariam ali bem próximos na presença de Deus. Mas a palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio, capítulo 18, depois vocês leem, que a herança dos levitas era o Senhor. Eu sou a herança deles. Então, Deus preparou para eles uma vida totalmente dedicada ao Senhor, que tinha os seus benefícios. Por exemplo, tudo que o povo colhesse, as primícias do trigo, do mosto, do azeite, toda a primícia era dada ao sacerdote, né? Aos que foram escolhidos para esse serviço. E, claro, os filhos do sacerdote também, como estavam servindo, eles tinham esse direito. Então, as primícias de tudo que o povo colhia era para o sacerdote, era para os levitas. Tinha só uma orientação quando fosse para sacrifício, porque quando fosse sacrificar os animais, ele disse que tem a parte específica que ficaria para eles. Então seria a espádua, são 3 partes, a espada, a queixada e o estômago. Essas só as 3 partes, eram essas 3 que o Senhor determinara que deveria ser dada a eles. Mas os filhos de Eli, como foi lido aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 2, eles eram considerados filhos de Belial. E quando a Bíblia fala filho de Belial, está dizendo que ele é filho do mal, é alguém que não conhece o Senhor, é alguém que verdadeiramente é mau, tem um coração mau. E quando diz filhos de Belial, é como dizer assim, filho do diabo, filho do engano. Então, eles não eram considerados filhos de Deus, mas filhos de Belial.
triste porque eles não davam testemunho, eles não tinham a vida reta, que era a exigência do Senhor, e eles pegavam, quando chegava o sacrifício, o povo vinha para adorar o Senhor e vinha de muito longe, cada um trazia sua oferta. E eles diziam assim, sempre aos moços que acompanhavam, diziam assim, olha, ele pegava um garfo e dizia assim, pega essa parte e essa parte, não é assim não, eu quero assim, se você não me der eu vou pegar a força. E eles pegavam outras partes que não era permitido que eles pegassem. Se o pecado fosse só esse, não estaria bom não, mas ainda pecaram muito mais. As moças que ficavam na congregação, ficavam às portas, eles tinham relações com elas, tinham relacionamentos com elas, e então estava uma coisa muito, um mau testemunho por toda parte. E o Senhor também conviveu, o Senhor escolheu Samuel, que era um nazireu, né? O Senhor separou Ana, prometeu que levaria para a casa do Senhor. E Samuel foi criado pelo sacerdote Eli, pai de Ofni e Finéias. Só que havia uma diferença. Samuel, Deus era com Samuel e sempre foi, em todo o tempo, em toda a sua vida, em todo o seu ministério. A partir do capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, a gente já vê o ministério de Samuel. Ele começou a pregar cedo, a levar a palavra. Ele era uma pessoa que dava testemunho em todas as coisas, e o povo ele tinha um prestígio perante o povo por conta da sua conduta. E realmente ele era irrepreensível aos olhos do Senhor. Até que o Senhor fala com ele e diz assim, Samuel, Samuel. E a princípio ele não reconhece a voz do Senhor, mas depois o sacerdote Eli entendeu que era o Senhor que estava falando com ele e disse assim, vá e deite-se, e se a voz lhe chamar, diga, pode falar porque teu servo está ouvindo. E o que o Senhor fala a Samuel naquele momento é para dizer assim, olha, não estou me agradando da atitude de Ofni e Finéias. Avisa ao sacerdote Eli que vai chegar o dia do julgamento, vai chegar o dia de pagarem preço pelo mau testemunho. Eu estou parafraseando. Então, Samuel a princípio fica receoso, mas o sacerdote ele diz assim, não me esconda nada, me conte tudo, porque eu preciso saber. E aí ele começa a conversar e falar, olha, o Senhor falou isso, que vai punir, que não ficará impune os erros de Ofni e Finéias. E o sacerdote ali recebeu aquela palavra porque sabia que vinha do Senhor. E qual foi o resultado? Quando Deus fala, Deus cumpre. Isso é para coisas boas ou para coisas não muito agradáveis. E no caso de Ofni e Finéias, a palavra do Senhor diz que eles morreram. Não especificaram a morte, como foi a morte deles, só disse que eles morreram. E não só eles dois, pelo seu pecado, mas também ao saber da notícia, quando foram levar a notícia ao sacerdote ali, que seus filhos haviam morrido, ele estava numa cadeira, como ele já era muito velhinho, ele caiu para trás da cadeira e morreu também, quebrou o pescoço e morreu. E a sua nora, que também estava grávida, terminou entrando em trabalho de parto, teve a criança, mas também não sobreviveu. Então a casa de Eli teve a consequência do pecado de Ofni e Finéias. E talvez você pergunte, mas por que o sacerdote ele pagou por isso? Porque ele foi omisso, ele não orientou, ele simplesmente, como as pessoas dizem, né, faz vistas grossas. Então ele permitiu que aquela situação continuasse, ele não repreendeu, ele não foi severo com seus filhos e pagou o preço toda a casa, ele, né, sua nora e os seus 2 filhos. E aí você me pergunta, mas irmã, o que é que a senhora quer dizer com essa palavra, o que isso tem a ver com a minha vida? Olha, não sei se tem a ver com a sua vida, mas eu sei que tem a ver com a vida de muitos que hoje estão dentro da casa do Senhor, que estão hoje dizendo que adoram o Senhor, mas tem uma vida de mau testemunho, que não faz a vontade do Senhor. E assim como o Senhor fez justiça na vida deles, assim como o Senhor puniu, eles pagaram com a vida. Muitos hoje talvez brinquem tanto com o evangelho porque alguns não pagam com a vida. O castigo é diferente às vezes. A gente não sabe, às vezes é um vale muito grande, é um deserto, é uma prova. O Senhor permite que o inimigo toque naquilo que a pessoa mais ama.
É assim, há várias formas do Senhor punir determinados pecados. Mas o que eu quero dizer é que, olha, nós devemos pensar quem somos na casa do Senhor. Será que nós temos a atitude de Samuel, buscando ao Senhor, sendo zeloso com a sua palavra, sendo zeloso na sua casa, tendo cuidado em fazer tudo segundo a palavra e tudo segundo a ordenança do Senhor? Ou nós estamos simplesmente como Ofni e Finéias, estamos lá na casa do Senhor, mas simplesmente somos filhos de Belial. Ai, irmão, filho de Belial está repreendido em nome de Jesus. Mas quando a gente não cumpre a palavra de Deus, quando a gente dá mau testemunho, nós já estamos sendo considerados filhos de Belial. Porque o pai da mentira é Satanás, porque quem veio para roubar, matar e destruir foi Satanás. E muitas vezes muitas pessoas estão como Ofni e Finéias, vivendo a vida do jeito que querem, sem respeitar as leis e as ordenanças do Senhor, sem cumprir de acordo com o que manda a sua palavra. E o preço sempre vem. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas você não vive criticando nem apontando, porque eu não sou juiz de ninguém. Eu não sou juiz. A palavra do Senhor diz que aquele que estiver de pé, cuide para não cair. Então a gente tem que lutar todo dia para que o inimigo não coloque coisa na nossa cabeça, para fechar as brechas, para tomar cuidado na nossa vida, porque o inimigo anda ao nosso derredor. Então quem é você na casa do Senhor? Vamos pensar direitinho, porque o preço sempre vem quando nós não fazemos a vontade do Senhor e quando damos mau testemunho. Quantas pessoas estão hoje na casa do Senhor e dizem assim, eu sou evangélica, glória a Deus, aleluia por isso. Mas a vida não diz isso. Mente, engana, diz que tem uma coisa, que fez uma coisa, mas é tudo mentira. Sua roupa não convém para um cristão, uma cristã, mas está ali na igreja. Às vezes deseja o mal ao próximo, é tanta coisa, no trabalho é uma pessoa, em casa é outra, na igreja é comportado, mas lá fora só Jesus sabe da vida. Então devemos tomar esse cuidado, o que está de pé, cuide para não cair, mas vamos fazer a diferença. Vamos ser como Samuel. Samuel teve uma vida irrepreensível diante do Senhor. E desde a sua mocidade, desde novo, desde criança, que o Senhor começou a se manifestar na vida dele, a se mostrar a ele, a mostrar a sua face, o seu poder. E é maravilhoso pensar que em toda a sua vida ele glorificou o nome do Senhor. E as pessoas viam que verdadeiramente ele era um homem de Deus. Então quem você quer ser na casa do Senhor? Vamos pensar nessa palavra, medita em nome de Jesus. Eu não estou aqui para acusar pecado de ninguém. Todos nós, devemos lutar todo dia para não pecarmos. Porque a palavra do Senhor diz que não há um justo sequer na terra. E é preciso a gente vigiar para não cair. Mas aquele que faz e sabe que está fazendo e não cessa, não para, continua em pecado, pode ter certeza que a consequência vai chegar na sua vida. Porque a palavra do Senhor diz, ai daquele por quem vier o escândalo. Glória a Deus. Então é tempo de se arrepender, é tempo de analisar quem sou eu na casa do Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Eu creio que aquele que não está com a vida de acordo com a palavra, que possa ter tempo de se arrepender. Porque Deus muitas vezes muda os planos que tem para nós quando nós mudamos a nossa atitude e nos arrependemos verdadeiramente. Remorso não. Remorso é diferente de arrependimento. Quem tem remorso volta a cometer o mesmo erro, mas quem se arrepende não volta a cometê-lo. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus fortaleça a fé de vocês e que mostre, em nome de Jesus, que o caminho que vocês devem seguir, que eu devo seguir, que vocês devem seguir, porque só o Senhor é o nosso guia. Mas se por acaso você está como Ofni e Finéias, corrija seu erro, arrependa-se e com certeza o Senhor vai ter misericórdia da tua vida. Amém? Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Não esqueça, esse canal é um canal de bênção para a sua vida e que o Senhor continue lhe ensinando, continue lhe instruindo e guiando seus passos em nome de Jesus. Fica na paz.